Olá pessoal, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Heloísa Santos, é um prazer te ter aqui comigo. Já vou pedir para poder você deixar seu like, se inscrever aqui no meu canal e desde já assistir esse vídeo até o final. Estou indo ali realizar um sonho e é claro que eu vou mostrar tudo para você. Os outros boletos ali que tem para pagar, tu manda tudo? Isso das taxas, conforme for cumprindo as etapas, vão sendo quitadas. Daí, o dos... Hoje é dia 3 de setembro e daí eu vou gravar esse vídeo para vocês em partes, tá? Depois eu vou juntar tudo, porque eu não sei se eu vou conseguir gravar tudo, entendeu? Eu estou pretendendo fazer as aulas online para ver se adianta um pouquinho esse processo, né? Essa parte mais chata. Mas o que eu conseguir gravar para vocês, né? Os dias que forem acontecendo as coisas, ainda tem exames para fazer, enfim. Aí eu vou falando para vocês o dia, né? A data que saiu, tudo, para poder vocês terem mais ou menos uma noção de quanto tempo leva para poder tirar a habilitação. E eu vou fazer apenas a categoria B, tá? Que é carro. Olá, pessoal. Voltei aqui para poder conversar um pouquinho com vocês. Hoje é dia seguinte, né? Dia 4 de setembro. E daí eu recebi uma mensagem da autoescola para poder voltar lá para assinar o meu RENASH. Eu anotei aqui para falar com vocês, que é o Registro Nacional de Condutor Habilitado, né? E daí eu fui lá assinar. Daí eles me falaram que eu já poderia ir hoje mesmo fazer a foto e a biometria. Então eu já saí de lá e fui no Sinatrem aqui na minha cidade, pertinho aqui da minha casa, né? E já também fiz logo, né, para poder adiantar. E daí eles já agendaram o meu exame psicotécnico, né, pro dia 8, no caso na segunda-feira, 1h30 da tarde. Eu não consegui gravar hoje pra vocês, gente, porque eu fui sozinha, né, fui de Uber. E daí é ruim pra gravar, né, não tem como. Mas foi basicamente isso. Fui lá, assinei, conferi meus dados, que é o que vai sair na impressão da CNH, né, certinho ali, RG, CPF, nome completo, e é isso. Aí, se eu conseguir na segunda, eu gravo um pouquinho pra vocês, né? E falo pra vocês como que foi, né? O teste, enfim. Tá bom, pessoal? E, gente, eu esqueci de falar pra vocês o valor que eu paguei, né, na CNH. Eu paguei o valor à vista, né, em dinheiro. Daí, com desconto, ficou 1.350, fora as taxas, que eu ainda vou ter que pagar. Aí, depois eu falo certinho pra vocês quanto que foi. O psicotécnico, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. O que eu vou fazer segunda é pago lá mesmo na clínica, o rapaz falou, e é R$93, se eu não me engano. Depois eu falo certinho pra vocês. Daí eu vou pagar lá mesmo, né, no dia, tá? E é isso. Então, pessoal, vou ter aqui pra poder falar com vocês, né, como eu falei que eu ia vir falando pra vocês as etapas que foram feitas até agora. Hoje é dia 8 de setembro, hoje eu fiz a minha avaliação, né, psicológica, 1h30. E foi bem fácil, gente. Na avaliação psicológica, eu cheguei lá, assim que eu cheguei lá, eu paguei, e daí já fui pra sala, né? Aí a psicóloga, ela me deu uma fichinha pra poder preencher com meus dados ali, meu nome, perguntou se era a primeira habilitação, pra poder preencher, sabe? E teve umas perguntinhas também, perguntando o que eu achava sobre mim, sabe? Essas coisas assim. Aí depois disso preenchi, fiquei aguardando, e daí ela já trouxe o primeiro teste, que era o teste pra decorar. Me deu uma folha com as imagens, e daí eu tinha que decorar pelo menos 15 dessas imagens que estavam ali nessa folha. Eu achei bem fácil. Depois do segundo teste foi uma folha cheia de imagenzinhas e eu tinha que riscar nessa folha a imagem que estava pedindo, né, acima. Então era uma folha cheia, completa, com vários símbolos, né? E daí eu ia riscando ali a imagem, o símbolo que estava pedindo, né? Que foi um Tzinho virado para baixo. Bem fácil também, eu achei. Ela explica, né? Explicou tudo certinho como que era. E daí a terceira, o terceiro teste foi um livrinho com mais ou menos 40 questões, né? E tinha ali A, B, C ou D. E daí você assinalava, né, qual que era. Eu achei bem fácil também, começa a dificultar a partir da 30ª pergunta, né? Aí é que começa a dificultar. É raciocínio lógico, né? E eu achei fácil também, gente. Nada difícil, nenhum bicho de 7 cabeças, foi bem tranquilo. E daí eu saí de lá e já fui fazer o exame. E o exame é exame de vista, gente. Se você já fez exame de vista na sua vida, é praticamente a mesma
coisa. A diferença é que a gente olha numa caixa, sabe? É basicamente olhar na caixa as letras, né? Ele fala ali pra poder a gente, qual que é as letras, pergunta, né? E daí a gente fala, daí depois vem as cores, verde, laranja, ele pergunta qual cor você tá vendo. Aí fala e depois aparece um clarão ali, sabe? E depois ele pergunta qual a letra que vai aparecer depois do clarão. Pra mim foi a letra B. E as cores foram verde e laranja. Só isso. E daí agora vamos para as aulas teóricas, né? Já mandei mensagem para a autoescola para ver quando eu vou começar. E como eu falei para vocês, eu optei por fazer as aulas online. Eu acho que vai ser mais rápido, né? Assim, espero. Então não vai ter muita coisa assim pra poder gravar pra vocês, né? Mas daí eu vou falar pra vocês como que foi, como que tá sendo as aulas, se tá sendo fácil, se tá sendo difícil. Eu vou contando pra vocês, tá bom? É isso aí. Oi, pessoal. Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, né? Dizer que as minhas aulas teóricas começaram ontem, dia 9 de setembro. Confesso que eu não gostei muito, gente, né? Não sei se foi porque foi o primeiro dia, o pessoal tava bem atrapalhado, assim, sabe? Acabaram atrapalhando um pouco a aula, o professor, as pessoas não conseguindo se conectar corretamente. Enfim, mas como eu já escolhi online, né, eu acho que não tem a possibilidade de trocar para presencial, pois eu já iniciei, né, então eu vou dar continuidade. Aí ontem a gente iniciou com legislação de trânsito, o professor leu ali a apostila, né, conversou um pouquinho com a gente, e depois a gente fez um simulado com umas 40 questões, mais ou menos, eu acho, se eu não me engano. E foi isso. Então hoje é dia 10, hoje é a minha segunda aula teórica, tá? E agora eu só venho falar aqui com vocês quando eu for fazer a prova. E daí, pessoal, eu vi ali pesquisando no YouTube, sabe? Tem vários vídeos também, várias aulas que ajuda bastante, né? Então, além de eu estar estudando aqui, né? E com a apostila da autoescola, eu vou estar dando uma olhada também nos vídeos no YouTube. Isso me ajudou bastante a ter noção em relação à avaliação psicológica, entendeu? O último vídeo que eu assisti, no dia mesmo que eu fui fazer a avaliação, assisti pela manhã, praticamente caiu tudo. Sabe? Que eu tinha assistido no vídeo lá na hora da avaliação. Então, isso ajuda bastante, né? Então, é muito bom. Então, eu indico aí pra vocês, né? Que tá pensando em tirar a habilitação ou já tá fazendo o processo, assistam vídeos no YouTube, tem várias pessoas legais, professores que explicam muito bem e é muito bom. Ah, gente, eu esqueci de falar com vocês também, eu faço as aulas das 7 às 9h30. Antes das 9h30 finaliza, porque ele dá meia hora, né, pra poder a gente fazer ali o teste, né? Assistir uns videozinhos que aparece depois da aula dele e daí a gente vai fazer o teste. E vai ser por 15 dias. Oi, pessoal, voltei para poder conversar aqui um pouquinho com vocês. Já se passaram alguns dias, né? Hoje é dia 30 de setembro. Ontem foi dia 29, minha última aula. E daí hoje eles já falaram que eu poderia ir até a autoescola para poder fazer um simulado. Hoje é dia 30 de setembro. E eu fui lá de manhã, gente, cedinho, fazer logo essa avaliação, né? Esse simulado que eu não sabia que tinha, né? Então, antes de você fazer a prova teórica do Detran, você tem que fazer esse simulado lá na autoescola. De qualquer horário, né? Não precisa agendar nada. E daí, chegando lá, eu fiz uma avaliação. E daí, eu não passei. Tirei 6,66, né? A nota. E para passar, precisaria de 7. E daí ele perguntou, ele disse que eu poderia fazer outro simulado ali mesmo, na hora, e eu disse que sim, né? E daí eu repeti não, né? Eles dão outro simulado com outras questões diferentes, né? E daí eu fiz o segundo simulado, e daí eu passei com nota 7,66, né? 7,66. E daí passei, gente. Olha, eu tava tão nervosa que era pra poder ter tirado foto, pra poder mostrar pra vocês, né, do simulado, porque eu cheguei lá, eu fiquei na salinha, né, sozinha, pra poder fazer, né? Passava gente ali toda hora, mas na sala eu fiquei sozinha, então dava tempo de ter tirado uma fotinha. Mas eu fiquei bem nervosa, ainda mais de não ter passado logo no primeiro simulado, né? E eu nem sabia, né, que eu poderia fazer novamente. Que bom que eu tive outra chance, né, de fazer. Não sei se eu teria mais, né, que eu nem perguntei, caso eu não tivesse passado ali no segundo simulado. Mas graças a Deus. E já terminando lá, eu mandei mensagem para o setor teórico, né, para poder marcar, né, a prova do Detran, a prova teórica. E daí eles me enviaram o boleto para poder efetuar o pagamento. Aí efetuei o pagamento, né, de R$ 72 e alguma coisinha lá. E daí eles disseram que vai esperar, né, dar baixa lá no sistema, né, efetuar o pagamento para poder daí entrar em contato comigo para agendar, né, o dia e o horário da prova teórica, tá? E daí, depois que eu fizer, né, se eu passar ou não, mas com fé em Deus eu vou passar, eu venho aqui contar para vocês como que foi, né, e o dia, né, que eu vou fazer, tá bom? Eu tô achando esse processo bem rápido, por sinal. Ah, outra coisa que eu quero falar para vocês, tá? Caso você esteja pensando em fazer e fazer online, tem que ter cuidado ali na questão da biometria, né? De entrada e saída, principalmente da saída da aula, quando finaliza. Porque se caso você não fazer a biometria, vai contar lá como se você faltou a aula, você não assistiu a aula, e daí você vai ter que refazer aquela aula novamente, isso acaba atrasando, e você vai ter que pagar uma taxa. A autoescola que eu estou fazendo, a taxa era de R$ 20, se eu não me engano. Se a pessoa não realizasse a biometria, ou faltasse, ou algo assim. Então, tem que fazer a biometria no horário certinho, tanto de entrada quanto de saída, que finalizava às 9h30. Tá ok? Então, se você for fazer online aí, tem que ficar ligadinho nisso aí, tá bom, pessoal? E é isso. Aí, depois da prova, eu venho conversar um pouquinho mais com vocês.
Oi, pessoal, tudo bom? Vim aqui falar mais um pouquinho com vocês. Eu tô gravando hoje, dia 10. Eu fiz a minha prova do Detran dia 7. A gente tava uma correria, que eu não consegui gravar, né, pra poder vir falar com vocês. Fazendo exame e tudo, enfim. Deu pra falar pra vocês como que foi. Eu fui fazer minha prova no dia 7, né, como eu falei pra vocês, que eu ia, às 11 horas, tava marcado. E daí eu cheguei lá, saí daqui mais cedo, né, peguei um Uber, porque é um pouco longinho. Saí daqui de casa era 9h40, e daí eu fui, cheguei lá, aguardei, né, um pouco, passei na recepção, dei meus dados e tal, e mandaram aguardar. Disseram que a prova ia ser às 11h10. Aí, gente, passou um tempinho, aproveitei esse tempo que eu tava lá, né, esperando o horário. Eu levei o livro, né, da escola e fui ali dar uma passada nas placas, né, pra lembrar ali na hora, porque decorar, gente, impossível, muita placa pra poder decorar. E daí a gente entrou pra poder fazer a prova e tal, né, no horário, e daí, gente, sem sistema, vocês acreditam nisso? Tava sem sistema, não sei o problema que tinha lá, que não tava, colocava biometria, não ia e não tava acessando, né. E daí falaram pra gente, né, perguntaram, vocês querem agendar pro próximo horário, que era 11h10, meio-dia e 10, 1h10 e 2h10. Aí perguntaram se a gente esperaria pra ver se voltaria ou não. Aí eu concordei, o pessoal que tava lá tinha mais 2 meninas e um rapaz pra poder fazer, no total eram 4 pessoas, da mesma autoescola que eu estou fazendo, né, e daí todo mundo ficou, só o menino que não poderia ficar, mas aí eu e as meninas ficamos. E daí, agendou pra meio-dia e 10, a gente ficou 1 hora lá esperando. Aí fomos, subimos meio-dia e 10 pra poder fazer a prova, e, gente, sem sistema de novo, ainda não tinha retornado. E daí perguntaram novamente se a gente queria, gente, olha que perturbação, viu? Olha que perturbação pra poder fazer essa prova, viu? Meu Deus. E daí perguntaram de novo pra gente se a gente queria aguardar, e daí tinha 2 horários disponíveis pra 1h10 e apenas um horário pras 2h10. E daí eu fiquei com das 2h10 e fiquei lá esperando, né? E daí a gente desceu de novo, fomos comer alguma coisa, eu e as meninas, né? E depois subimos, gente. E daí quando a gente subiu, voltou o sistema. Graças a Deus. E daí faltou um rapaz que era pra estar lá pra poder fazer a prova 1h10. E daí, como ele não estava, me encaixaram nesse horário, né? E daí eu consegui, né, pra não precisar ficar lá até as 2h10. E daí eu fui fazer a prova, gente. Tava um pouco nervosa, confesso pra vocês. Mas deu tudo certo. Eu passei, né, de primeira. Acertei bastante, até por sinal, fiquei até impressionada comigo mesma. Eu tirei nota 9, acertei 27 questões. E, gente, tava fácil. Eu não achei tão difícil assim, não, sabe? O problema mesmo é lembrar, né? Porque é muita coisa pra poder lembrar. E daí caiu basicamente 2 questões de cada, né? De meio ambiente, mecânica e primeiros socorros, mais ou menos 2 questões. E caíram 5 placas. E o resto era ali do trânsito mesmo, sabe? As outras perguntas. Não achei tão difícil, não. Fiquei muito feliz, tá? E é isso. Aí agora eu mandei mensagem na dia 8, né? Eu mandei mensagem pro setor para marcar o prático, né? As aulas práticas, só que até agora a gente não me respondeu. Mandei mensagem na quarta, mandei mensagem na quinta, e daí nada. E mandei mensagem na sexta, para outro número. Aí eles disseram que ia entrar em contato com eles lá, né? Pegou meus dados, e daí tô aguardando, gente. E daí quando eles marcarem, eu venho aqui conversar mais com vocês, tá bom? É isso aí. Oi, gente, voltei aqui para conversar com vocês, né? Finalizar o vídeo, porque já se passaram 4 meses, né? Desde do último vídeo que eu gravei para vocês. Foi lá em outubro, né? A autoescola demorou de marcar as minhas aulas, as minhas provas, né? Por conta das mudanças aí que teve, né? E aí eu vou contar pra vocês como que foi depois disso, tá? E já estamos em abril, né, gente? E daí eu anotei aqui, porque eu já esqueci, gente, data, o que eu paguei. Aí eu anotei pra poder falar certinho com vocês. Como eu falei no vídeo anterior, né, dia 8 eu havia mandado mensagem pra agendar, né, as minhas aulas práticas. E daí a autoescola veio me responder só dia 15, né, de outubro. E eles pediram pra poder eu pagar a LADV, né, que é a licença de aprendizagem veicular. Né, daí feito o pagamento e já encaminhei o boleto para eles, né, pago, para poder ver se eles adiantavam, né, para marcar as minhas aulas. E daí, gente, simplesmente sumiram. Aí, gente, eles disseram que iam mandar o cronograma que só ia ter dias e horários vagos a partir do final de novembro. Aí eu falei que ok, queria aguardar, né, então fiquei aguardando. Aí eles mandaram o cronograma, gente, fiquei bem feliz, e daí seria para poder ter iniciado as aulas no dia 3 de dezembro. Era para poder começar meio-dia e 20, né, se eu não me engano, a primeira aula. Aí fui. Chegando lá, gente, vocês acreditam que o instrutor havia sido demitido? Eles não me avisaram, não falaram nada. Fiquei lá esperando, nada do instrutor aparecer. Subi na recepção para poder reclamar, foi que vieram falar que ele havia sido demitido, que era para mim voltar para casa e no final do dia mandar mensagem que eles já estavam contratando outro instrutor e que daí eles iam mandar um novo cronograma para mim. Aí eu fiquei putaça, né? Mas enfim. Aí, assim que cheguei em casa, já comecei a mandar mensagem para todos os números novamente para poder eles mandarem um novo cronograma, né? Aí, gente, depois eles mandaram um novo cronograma, aí daí para poder eu iniciar as aulas no dia 8 de dezembro. Tudo ok, gente. Fiquei bem feliz, né? Aí chegou o dia 8, aí eu ia sair de casa, como a autoescola é um pouco longe aqui da minha casa, eu teria que sair bem mais cedo sempre, né? Aí quando foi às 9h30, antes de eu subir para poder pegar o ônibus, eu mandei mensagem pra autoescola. Tudo ok com as aulas de hoje, tudo certo, início hoje mesmo, enfim. Aí vocês não acreditam, gente, eles me mandaram mensagem, assim que eu mandei mensagem pra eles, respondeu, dizendo que não iria ter aula naquele dia.
ver se pode, gente. E eles não iam me avisar. E daí eu falei, então se eu fosse, vocês não iam me avisar novamente, eu ia ter que dar a viagem perdida, né? Aí eles falaram que estava cancelando todas as aulas de todos os alunos por conta das mudanças que teve. Vou deixar aqui na tela o comunicado que eles me mandaram, né? E eles falaram que só iam voltar dia 5 de janeiro, que era pra todo mundo aguardar, a gente aguardar. Nossa, a gente fiquei com muita raiva, né? Bem chateada, mas enfim, aguardei. Aí, gente, quando foi dia 4, eu comecei a mandar mensagem pra eles, né? Como falaram que ia voltar dia 5, eu já comecei a encher o saco mesmo, dia 4, e daí eles me responderam, mandaram o meu cronograma, né? Com início no dia 24 de fevereiro. E daí as aulas eram intercaladas, né? Graças a Deus iniciei mesmo as aulas dia 24 e finalizei dia 13 de março. Porque não eram dias seguidos, né? Eram intercalados ali. Eles me encaixou em horários aleatórios. Horários não, em dias aleatórios, né? Bora! Aqui eu já tô vendo que é uma subidinha ali que é difícil. A gente vai pra esquerda ou direita? Nossa, pra esquerda. Direita aqui, E eu tenho que parar, né? Só que tem esses carros elétricos agora que pode fazer, entendeu? E aí, quando a pessoa tem um carro elétrico para fazer aula, vai precisar do comando também, mais um pouquinho de embreagem. Aí, talvez assim, relaxa, meu amigo, tá vendo que tá autoescola, pô? Nossa, por cima você tá com tanta pressa. Da faixa em volta do carro, elas ela compra essa faixa, coloca em volta do carro dela para fazer a prova, que não se adaptou para a viagem. Ela não roda para a viagem, só tem esse carro lá que só vai ter uma automática. Se precisar da faixa, precisa na prova dessa faixa, que é interessado isso. Só tem viagem que acelera. O carro tem que estar nos 40, né? Para a terceira, perto. Aí tá. Ainda mais que tá uma subidinha, depois do na viagem ele perde a rotação. Tá. Freio antes. Agora, na subida é sempre a embreagem antes, tá? Embreagem e depois o freio na subida na hora de parar. Retas e descida é que tu pisa primeiro na freio e depois embreagem, tá? Reta, primeiro freio, embreagem e em subida ou? Embreagem e depois o freio. Não interessa a marcha na subida, é sempre embreagem antes. Tá. Aqui eu vou subir, né? Balancinho, vamos lá, agora faço balancinho aqui. Como na sexta a gente tinha finalizado, mandou depois das aulas, mandou meia-noite lá pra elas. A aula vai até às 11. Você tem que deixar concluir as aulas pra depois mandar, porque se manda e o último aluno não veio, né? Ou tem um atestado, sei lá, não vai contar. Mas enfim, eu já mandei agora. Já tá tudo lá, então beleza, já tem todos os relatórios. Eu acho o ponto. Ó, solta o nosso pedal pra mim. Então na subida é aqui, ó. Vou ficar segurando o pedal do freio e vou soltar a embreagem até o carro tremer. Pronto, o carro tremeu, eu vou tirar o pedal do freio devagar. Pronto, agora eu tenho o pé direito livre pra acelerar. Tá. Acelera, sem medo. Aí, agora eu vou mexer minha embreagem bem devagarzinho. Congelei meu pé, deixa a roda girar. Tá, depois que a roda girou, levanta tudo o restante do pé. Vou parar a embreagem, solta o acelerador, freio devagarzinho. Tá. Pode deixar de novo pra mim, tira lá os pés. Vou de novo achar o ponto de arranque. Embreagem, tira o pé devagar do freio. Não deu, eu vou frear de novo, mais um tiquinho da embreagem. Deu, vamos ver agora. Pronto, agora o pé direito acelera e ele vem mexendo a embreagem bem devagarzinho. Pra tirar, né? Na hora que começa a andar, embreagem. Entendeu? Tá. Pode soltar os dois pedal pra mim, vou parar o carro lá embaixo pra gente começar lá de baixo. Terminei a minha última aula no dia 13, caiu numa sexta-feira, e eu tava toda animada, feliz, já achando que eles iam agendar minha prova na segunda, né? Porque a autoescola que eu iniciei o processo fazia a prova toda segunda, né? Só que não. Aí falaram que tava dando problema lá, o Detran não tava deixando marcar, porque a gente teria que ir lá no Detran assinar um termo de responsabilidade que a gente tava passando pra autoescola Beira-Mar, saindo da Vitória, né? Indo pra Beira-Mar. Então, no dia 18,
de março, né? Eu peguei e fui lá, assinei esse termo, mandei mensagem já no mesmo dia pra autoescola e, gente, sumiram. Aí eu fiquei muito chateada, mas enfim, né? Aguardei. Aí, gente, quando foi dia 26, mandaram a data da prova, que foi no dia 30, né, de março, na segunda-feira. Era pra poder eu estar lá às 7, antes das 7, né? Iria iniciar às 7 horas da manhã, tá? Eu vou deixar um trechinho aí pra vocês também. Eu não consegui gravar, gente, porque não tinha ninguém pra gravar, né? Pra minha prova, mas daí eu fiz, né? E daí eles falaram que ia sair o resultado no final do dia, pra poder a gente olhar lá no aplicativo ou no site do Detran. Mas isso não aconteceu, gente. Fiz a prova, realizei, né? Fiquei ansiosíssima pra poder saber o resultado no final do dia e nada de estar lá o resultado, gente. Fiquei, ai, fiquei doida. Matou minha visão, ônibus. Ainda não. Tem que segurar seu passo, senão o vento leva. Aí mandei mensagem, gente, dia 31, né, pra autoescola. A autoescola falou que só com o Detran, que era pra poder eu aguardar, né, o resultado, e nada, gente. Aí eu consegui o WhatsApp do Detran, né, aí mandei mensagem perguntando que eu queria saber o resultado da prova, que eu não tava conseguindo ver, né, e daí eles me mandaram, gente, o resultado por ali, dizendo que eu estava apta, né. Aí eu fiquei muito feliz, né, e daí eu vou deixar o print aqui da conversa pra vocês verem, tá? E daí a autoescola demorou de confirmar meus dados lá para impressão da CNH. E agora eu estou só esperando a impressão, né, para poder ir lá retirar. Mas a CNH já saiu, a digital, no dia 6/4, eu já consegui ver, tá? E foi isso, gente. Eu estou muito feliz e estou habilitada. Depois eu vou ver se eu consigo gravar uns videozinhos para vocês quando eu estiver dirigindo já assim, né, com frequência. Que eu estiver mais calma, né, menos nervosa, porque nem dá para gravar direito. A gente nem pensa em gravar, gente. Sabe? E daí, agora é um passo de cada vez, né? Perder o medo, né? Porque a autoescola ensina ali o básico do básico, né? Não tira o nosso nervosismo, a nossa ansiedade, enfim. E eu tô muito feliz. E é isso, gente. Ai, habilitada.